Capítulo 11. Fatos e fantasias. Lecionar é realmente um trabalho muito interessante, escreveu Anne a Stella Miner, sua ex-colega de Queen's Academy. Jane costuma dizer que é monótono, mas eu não acho. Algo divertido acontece praticamente todos os dias, e as crianças falam coisas tão engraçadas. Jane diz que repreende os alunos quando fazem discursos do tipo, e é bem provável que seja por isso que ela considere o trabalho monótono. Nessa tarde, o pequeno Jaime Andrews queria soletrar a palavra salpicado, mas não conseguia. Bem, disse por fim, não consigo soletrar essa palavra, mas sei o que significa. E o que é? Eu perguntei. O rosto de St. Clair Donnell, senhorita. St. Clair certamente tem muitas sardas, e eu tento impedir que os outros comentem a respeito, pois eu era sardenta e me lembro bem como era. Mas não acho que St. Clair se importe com isso. Ele esmurrou Jaime no caminho para a escola, mas foi por tê-lo chamado de St. Clair. Eu soube da briga, mas não oficialmente, então creio que não preciso tomar nenhuma providência. Ontem eu estava tentando ensinar adição a Lori Wright. Perguntei-lhe se você tem 3 doces em uma mão e 2 na outra, quantos terá ao todo? Um bocado, disse Lori. E na aula de ciência naturais, quando pedi para me dessem uma boa razão pelo qual os sapos não deveriam ser mortos, Benji Sloane respondeu seriamente, porque iria chover no dia seguinte. É tão difícil não desatar a rir, Stella. Tenho que me segurar até chegar em casa. E Marília disse que fica nervosa ao ouvir gargalhadas frenéticas vindo do quartinho do lado leste, sem nenhuma razão aparente. Ela contou que um homem em Grafton começou assim e acabou ficando louco. Sabia que Thomas Becket foi canonizado como uma cobra? Foi o que disse Rose Bell. E disse também que William Tyler escreveu o Novo Testamento. Claude Wright afirmou que Glacial é um homem que vende sorvete. Penso que o mais difícil em lecionar, assim como o mais interessante, é fazer com que as crianças digam o que verdadeiramente pensam sobre as coisas. Em um dia de tempestade, na semana passada, eu reuni os alunos na hora da merenda e tentei fazer com que conversassem comigo, como se eu fosse uma deles. Pedi que me contasse seus maiores desejos. Algumas respostas foram bem normais, boneca, pôneis e patins. Outras foram decididamente originais. Hamster Balter queria usar um vestido de domingo todos os dias e fazer as refeições na sala. Hannah Bell queria ser boa sem ter que se esforçar tanto. Marjorie Wright, de 10 anos, contou-me que queria ser uma viúva. Quando perguntei o porquê, ela respondeu com muita seriedade que, se você é solteira, as pessoas a chamam de solteirona, e se é casada, seu marido controla sua vida. Porém, se for viúva, você não corre o risco nem de uma coisa nem de outra. O desejo mais singular foi o de Sunny Bell. Ela queria uma lua de mel. Perguntei se ela sabia o que isso significava, e ela respondeu que achava que era um tipo de extraordinário de bicicleta, pois um primo de Montreal saiu de lua de mel quando se casou, e ele sempre tivera o último lançamento em bicicleta. Outro dia eu pedi que me contasse qual era a pior travessura de que já tinham feito. Não consegui fazer com que os mais velhos se abrissem, mas o 3º ano respondeu livremente. Elizabeth ateou fogo ao novelho de linha de sua tia.
Quando perguntei se ela realmente teve a intenção de fazer isso, respondeu-me que não inteiramente. Ela acendera só a pontinha para ver se iria pegar fogo, mas todo o pacote se queimou em um piscar de olhos. Emerson Gill havia gastado 10 centavos comprando balas, quando deveria ter doado dinheiro aos missionários. O pior crime de Ernesta Bell foi comer amoras que cresciam no cemitério. Willie White tinha escorregado do telhado no estábulo um monte de vezes, usando as calças de domingo. Fui punido por isso, pois tive que usar calças remendadas na escola dominical durante todo o verão. E quando se é punido por ter feito algo, não é preciso se arrepender, declarou Willie. Gostaria que você pudesse ver alguma das redações deles. Queria tanto que vou enviar a cópia de algumas que foram escritas recentemente. Na semana passada, eu pedi aos alunos do 4º ano que escrevessem cartas para mim sobre o que quisesse e sugeri eles poderiam escrever sobre algum lugar que visitaram, alguma pessoa ou coisa interessante que tivessem visto. Eles deveriam usar papéis de cartas de verdade, selá-los em um envelope e endereçá-los para mim, sem a ajuda de ninguém. Na sexta-feira passada, eu encontrei uma pilha de cartas na minha mesa pela manhã. E naquela noite constatei que lecionar tem seus deleites, assim como seus pesares. Aquelas redações compensaram muitas coisas. Aqui está a de Nert Klein, com endereço, ortografia e gramática conforme foram hoje originalmente escritos. Senhorita Professora Shirley, Green Gables, P.E. Ilha, Pássaros. Querida professora, acho que eu vou escrever uma redação sobre pássaros. Pássaros é animais muito úteis. Meu gato pega pássaros. O nome dele é William, mas papai chama ele de Tom. Ele é todo listrado e fica com a orelha congelada inverno passado. Se não fosse isso, ele ia ser um gato bonito. Meu tio adotou um gato. O gato apareceu na casa dele um dia e não foi embora, mas o tio disse que o bicho sabe mais coisa do que a maioria das pessoas jamais saberá. Ele deixa o gato dormir na sua cadeira de balanço e a minha tia disse que ele pensa mais no animal do que nos filhos. Isso não está certo. Temos que ser gentis com os gatos e dar leite fresco para eles, mas não devemos tratar eles melhor do que os nossos filhos. Isto é tudo o que consigo pensar sobre o assunto. Por agora, então, sem mais, de Ed Black. A carta de St. Clair Donnell é, como de costume, curta e objetiva. Ele nunca desperdiça palavras. Não creio que ele tenha escolhido o assunto ou acrescentado a observação por malícia premeditada. Ele só não tem muito tato ou imaginação. Querida senhorita Shirley, a senhora pediu que descrevêssemos algo estranho que tenhamos visto. Vou descrever o salão de Avonlea. Ele tem 2 portas, uma interna e outra externa. Tem 6 janelas e uma chaminé. Tem 2 extremidades de 2 lados. Está pintado de azul. É isso que o torna estranho. Está situado na estrada de baixo para Carmody. É a 3ª construção mais importante de Avonlea. As outras são a igreja e a loja do ferreiro. As pessoas se reúnem lá para clubes de debates e palestras e concertos. Atenciosamente, Jacob Donnell. Observação: o salão é de um azul muito brilhante.
A carta de Anira Bell foi bem extensa, o que me surpreendeu, pois escrever redações não é o forte dela, e quando as escreve, geralmente são tão breves quanto as de St. Clair. Anera é uma garota muito tranquila e um modelo de bom comportamento, mas ela não tem nem um pouquinho de originalidade. Aqui está a carta dela. Queridíssima professora, acho que eu vou escrever para a senhorita uma carta falando sobre o quanto eu a amo. Eu a amo com todo o meu coração, alma e mente, com tudo que há em mim para amar. E quero servi-la para sempre. Será meu maior privilégio. É por isso que eu me esforço tanto para ser boa na escola e aprender as lições. A senhorita é tão linda, minha professora. Sua voz é como música e seus olhos como amores perfeitos regados pelo orvalho. A senhorita é como uma grande e majestosa rainha. Seu cabelo é como o ouro ondulado. Anthony Pierre diz que é ruivo, mas a senhorita não deve dar atenção a ele. Só conheço a senhora há alguns meses, mas não consigo imaginar que já houve um tempo em que não a conhecia. Quando a senhorita ainda não tinha entrado na minha vida para abençoá-la e santificá-la. Sempre recordarei deste ano como o mais maravilhoso da minha vida, pois foi o ano que me trouxe a senhorita. Além disso, foi o ano em que nos mudamos de Newbridge para Avolia. Meu amor pela senhorita enriqueceu minha vida e me manteve longe do perigo e da perversidade. Devo tudo isso à senhorita, minha querida professora. Jamais esquecerei do quão linda a senhorita estava na última vez em que a vi, com o vestido preto e as flores no cabelo. Sempre me lembrarei de você, assim mesmo quando estivermos velha e grisalha. Sempre será jovem e bonita para mim, querida professora. Penso na senhorita o tempo todo, de manhã, ao meio-dia e ao anoitecer. Amo quando sorri e quando suspira, mesmo quando parece desdenhosa. Nunca vi a senhorita ficar irritada, ainda que Anthony Pierre diga que está sempre irritada, mas sei que demonstra estar brava com ele porque ele merece. Amo a senhorita vestida de qualquer maneira. Parece mais adorável em cada vestido novo do que no anterior. Querida professora, boa noite. O sol já se pôs e as estrelas estão brilhando. Estrelas tão brilhantes e belas quanto seus olhos. Um beijo em sua mão e rosto, minha amada. Que Deus a proteja e guarde de todo o mal. Sua afetuosa aluna Anera Bell. Essa carta extraordinária me deixou intrigada, e não foi pouco. Eu sabia que Anera não poderia ter escrito algo assim, da mesma forma que ela não conseguiria voar. Quando fui para a escola no dia seguinte, eu levei-a para um passeio até o riacho no horário do recreio e pedi-lhe que me contasse a verdade sobre a carta. Anera chorou e confessou de livre e espontânea vontade. Contou que nunca havia escrito uma carta e que não sabia por onde começar ou o que dizer, mas que encontrou um pacote de cartas de amor na primeira gaveta da cômoda da mãe, escrita por um antigo namorado. Não era do meu pai, soluçou Anera. Era de um rapaz que estava estudando para se tornar ministro e que sabia escrever lindas cartas. Mas mamãe acabou não se casando com ele. Ela disse que não conseguia entender bulufas do que ele dizia na maior parte do tempo, mas achei que as cartas eram adoráveis e então copiei algumas coisinhas aqui e ali para escrever a senhorita substituir dama por professora e
Escrevi algumas coisas que me vieram à mente e mudei algumas palavras. Coloquei vestido no lugar de humor. Não sei o que significa humor, mas suponho que seja algo de vestir. Não achei que a senhorita perceberia a diferença. Não sei como descobriu que eu não escrevi a carta toda. A senhorita deve ser impressionantemente sábia, professora. Eu disse a Nera que foi muito errado copiar a carta de outra pessoa e fingir que era sua. Mas receio que o único arrependimento dela foi ter sido descoberta. E eu te amo, professora, soluçou ela. Era tudo verdade, mesmo que o autor tenha sido o ministro. Amo a senhorita com todo o meu coração. É muito difícil repreender alguém apropriadamente em tais circunstâncias. Aqui está a carta de Barbara Chan. Não consigo reproduzir os borrões de tinta da original. Querida professora, a senhorita disse que poderíamos escrever sobre alguma viagem. Só viajei uma vez. Fui para a casa da minha tia Mary no inverno passado. Minha tia Mary é uma mulher muito peculiar e uma grande dona de casa. Na primeira noite, nós tomamos chá. Eu derrubei um jarro de água e o quebrei. Tia Mary disse que tinha os jarros desde que se casara e ninguém o havia quebrado antes. Quando levantamos, eu pisei na barra do seu vestido e todos os babados da saia rasgaram. Na manhã seguinte, quando me levantei, bati a jarra contra a bacia e quebrei as duas. E entornei uma xícara de chá na toalha de mesa durante o café da manhã. Quando estava ajudando a tia Mary com a louça do jantar, deixei cair um prato de porcelana que se quebrou. Naquela noite, eu caí na escada e torci o tornozelo e fiquei de cama por uma semana. Ouvi titia dizer ao tio Joseph que tinha sido uma bênção. Do contrário, eu teria quebrado a casa inteira. Quando melhorei, já era hora de voltar. Não gosto muito de viajar. Gosto mais de vir para a escola, especialmente desde que vim para Avonlea. Atenciosamente, Barbara Chan. A de William White começou assim. Respeitável senhorita, quero contar sobre a minha tia, muito valente. Ela mora em Ontário e certo dia ela foi até o celeiro e viu um cachorro no quintal. O cachorro não tinha por que estar ali, então a tia pegou um pau e bateu forte nele e depois o levou para o celeiro e o prendeu. Logo em seguida, chegou um homem procurando um leão falso. Dúvida: será que William quis dizer um leão manso? Que tinha fugido de um circo. E no fim das contas, o tal cachorro era um leão e minha tia, muito valente, o tinha tocado para o celeiro com um pau. Foi incrível ela não ter sido comida, mas ela foi muito valente. Emerson Gil diz que se ela achou que era um cachorro, então ela não foi mais corajosa do que se fosse um cachorro de verdade. Mas Emerson tem inveja, porque não tem uma tia muito valente, só tios. Guardei o melhor para o final. Você achou engraçado eu achar que Paul é um gênio? Mas estou certa de que esta carta irá convencê-la de que ele é uma criança muito incomum. Paul mora com sua avó perto da praia e não tem muitos amigos para brincar. Nenhum amigo verdadeiro. Você deve se recordar do nosso professor de gerenciamento escolar dizendo que não devemos ter alunos favoritos. Mas não posso evitar amar Paul Evans mais do que amo os outros. E não creio que seja algo ruim, pois todos amam Paul. Até mesmo a senhora Linge, que diz que não acredita que poderia se afeiçoar tanto por um americano. Os outros garotos da escola também gostam dele. Não há nada fraco ou afetado nele.
Apesar de seus sonhos e fantasias, ele é muito másculo e se destaca em todos os jogos. Ele recentemente brigou com Sam Cledoniel, pois esse disse que a bandeira da União era muito melhor do que a bandeira das estrelas e listras. O resultado foi um empate e um acordo mútuo de respeito e patriotismo um do outro dali em diante. Sinclair disse que pode bater com mais força, mas Paul pode bater mais rápido. Eis a carta de Paul. Minha querida professora, a senhorita disse que poderíamos escrever sobre pessoas interessantes que conhecemos. Acho que as pessoas mais interessantes que conheço são as minhas pessoas de pedra e quero falar sobre elas. Nunca falei sobre elas a ninguém, só para a vovó e o papai. Mas gostaria que a senhora soubesse, porque a senhorita compreende as coisas. Há muitas pessoas que não entendem as coisas, então não vejo razão para contar a elas. Minhas pessoinhas de pedra moram na praia. Eu costumava visitá-las quase todos os dias ao entardecer, antes de começar o inverno. Agora só poderei vê-las quando a primavera começar, mas elas estarão lá. Pois pessoas desse tipo nunca mudam. E o mais esplêndido sobre elas, Nora foi a primeira que conheci, e por isso acho que a amo mais. Ela vive na enseada dos Andres e tem os cabelos e os olhos negros e sabe tudo sobre sereias e ondinas. A senhorita precisa ouvir as histórias que ela conta. Também os marinheiros gêmeos. Eles não têm casa, navegam o tempo todo, mas frequentemente vêm até a praia para conversar comigo. São um par de alegres marujos e já viram de tudo nesse mundo. E até mais do que existe nesse mundo. Sabe o que aconteceu uma vez com o mais jovem dos marinheiros gêmeos? Ele estava navegando e entrou bem no reflexo da luz do luar. Sabe, professora, a luz cheia deixou uma trilha na água quando se ergue sobre o mar. Bem, o caçula dos marinheiros gêmeos navegou sobre a luz do luar até que chegou ao topo da lua e lá ele encontrou uma portinha dourada que abriu e através dela ele navegou. Viveu extraordinariamente aventuras na lua, mas essa carta ficaria muito extensa se eu as contasse. Existe também a Dama Dourada da Caverna. Um dia eu encontrei uma grande caverna na praia e entrei, e depois de um tempo me deparei com a Dama Dourada. Ela tem o cabelo dourado que chega até os pés. O seu vestido é todo cintilante e resplandecente, como se fosse ouro vivo, e ela possui uma harpa de ouro que toca o dia inteiro. É possível ouvir sua música ao longo das costas, se escutar com cuidado, mas a maioria das pessoas pensariam que é só o vento sobre as rochas. Nunca contei a Nora sobre a Dama Dourada. Tenho medo de que isso possa magoá-la. Ela fica chateada até mesmo se eu converso por muito tempo com o marinheiro gêmeos. Sempre encontro os dois marujos nas rochas listradas. O mais jovem deles é muito bem-humorado, mas o mais velho parece assustadoramente bravo às vezes. Tenho minhas suspeitas sobre ele. Creio que poderia ser um pirata se quisesse. Existe algo muito misterioso nele. Ele xingou uma vez e eu lhe disse que não precisaria mais vir à praia para falar comigo se fizesse isso novamente, pois prometi à vovó que nunca teria amizade com alguém que diz palavrões. Ele ficou bem assustado, é verdade, e falou que se eu perdoasse, me levaria ao pôr do sol. Então, no entardecer do dia seguinte, enquanto estava sentado nas rochas listradas, o gêmeo mais velho veio navegando em um barco encantado, e eu embarquei.
O barco era perolado e refletia o arco-íris, como a parte interna de uma concha de mexilhão, e sua vela era como a luz do luar. Bem, nós navegamos diretamente para o ocaso. Imagine isso, professora. Eu estive no pôr do sol. E como a senhorita acha que ele é? O ocaso é uma terra cheia de flores. Navegamos por um imenso jardim e as nuvens eram como canteiros. Estivemos em um grande porto todo dourado e eu desembarquei em um grande prado, todo coberto por narcisos tão grandes quanto rosas. Fiquei lá por muito tempo. Pareceu-me quase um ano, mas o gêmeo mais velho disse que havia se passado apenas alguns minutos. Sabe, na terra do pôr do sol, o tempo é muito mais longo do que aqui. Seu amoroso aluno Paul Even. PS. É claro que nada nessa carta é verdade, professora.